Muito bem, pessoal, eu tive que dar um pause no outro vídeo, porque já tinha chegado a 30 minutos e às vezes quanto maior o vídeo, mais difícil depois de eu incluí-lo no YouTube. Nós tínhamos parado justamente na parte em que nós estávamos vendo que Deus, Ele é aquele que pode sarar as feridas da sociedade. Nós vimos em Isaías, no capítulo 1, versículos 5 e 6, que a sociedade, que as pessoas, que o mundo está doente, que desde a planta dos pés até o alto da cabeça não há uma parte sã. E isso verdadeiramente é o que nós temos visto, né? Por questões, assim, pessoais, né? Questões de vivências. As pessoas às vezes vão adoecendo a alma, adoecendo o pensamento. Mas nós, como Igreja de Cristo, nós temos o Senhor que sara. Nós temos o Senhor que pode garantir a transformação da vida. E isso nós vamos ler em Romanos capítulo 1. Em Romanos capítulo 1 nós vamos ver que as pessoas elas tiveram a sua escolha. E escolhendo determinadas coisas, elas têm as consequências daquilo que elas escolhem. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz assim: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então é o próprio apóstolo Paulo dizendo que ele não se envergonhava, porque aquilo que ele estava dizendo, aquilo que ele estava insistindo, pregando, testemunhando, era para a salvação. É o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O versículo 17 diz: Porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé. E como está escrito, o justo viverá pela fé. 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Então, como eles estão injustos, como eles estão escolhendo o que não é justo, o que não é correto, eles estão escondendo a verdade. Versículo 19. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles. Deus se manifesta. O poder de Deus está estampado em todas as coisas à nossa volta. Mas eles se negam a reconhecer o poder de Deus, porque Deus lhe manifestou. Versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Eles têm condições de contemplar a criação de Deus e saber que Deus é Deus. Mas eles preferem o contrário e por isso são indesculpáveis. Versículo 21. Porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Então são muito sábios, às vezes até mesmo pessoas de universidade, se acham tão conhecedores da verdade e adoram um elefante, e adoram uma imagem metade homem, metade animal, e adoram uma deusa criada, inventada, sabe? Então se acham tão inteligentes e agem como tolos, desprezando ao Deus poderoso. E o versículo 24 diz: Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre eles. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Nós pulamos lá para o versículo 28, onde vai descrever justamente as características desse homem que nega a Deus. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Então, Deus permitiu. Ah, é isso que tu quer? Então é isso que tu faz. Então, mas existem as consequências daquilo que nós escolhemos. E como é que são os homens desse tempo? Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Continuando. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição e sem misericórdia. Eu vou ler outra vez. Veja se você reconhece alguém, pessoas influentes, pessoas, quem sabe, famosas, pessoas próximas, que têm esse tipo de atitude.
Veja bem. E vejam se não são pessoas que negam a Deus, né? Infelizmente. Olha, cheios de todo tipo de injustiça e perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inventores do mal, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição e sem misericórdia. E o versículo 32 completa: embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Então, aqui está uma descrição de características de pessoas que não reconhecem Deus como Deus e fazem as escolhas erradas porque Deus os entregou às suas próprias escolhas. E estas escolhas adoecem o seu coração, adoecem a sua alma e acabam por adoecer também os seus corpos. Então, nós vemos, até mesmo na própria palavra de Deus, em Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, ou seja, o pagamento pela escolha do pecado é a morte. É esse o fim. Mas o versículo não acaba aí. O versículo diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós podemos escolher o pecado e o salário, o pagamento do pecado será a morte. Mas se nós escolhermos a Deus, o seu dom gratuito, não é o salário de nada, é o que Ele nos dá de graça, sem nós merecermos, sem nós termos feito obra alguma, a não ser aceitarmos. É a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A igreja possui o poder, a igreja possui o Deus que sara. Em Êxodo, capítulo 15, versículo 26, diz assim: e disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então aqui está uma promessa de Deus. Ele é o Senhor, aquele que nos cura. E aquele que está dizendo: eu não enviarei nenhuma enfermidade sobre vocês. Aí você me pergunta, por que às vezes nós estamos doentes? Por que existem pessoas cristãs que sofrem uma doença? Bom, isso é consequência da nossa alimentação, do estilo de vida que nós tivemos, certo? Mas não é Deus que envia nada disso sobre nós. Ele está dizendo que Ele é o Deus que nos cura. Ele é o Deus que nos cura. O salmista Davi também diz no Salmo 41, versículo 4, que Senhor, sara a minha alma. O nosso Deus é aquele que pode sarar a nossa alma. Não apenas a nossa alma, mas o nosso corpo, o nosso espírito. Aquele que cura a alma pode curar todas as coisas. E Isaías 53:5, o capítulo todo do Isaías 53, é uma explanação daquilo que Deus fez no Calvário por nós, na cruz por nós. E no versículo 5 diz assim: ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Jesus morreu, sofreu na cruz do Calvário para nos dar a paz, para nos dar a libertação, para nos dar a cura. O versículo 4 também diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Esse é o nosso Deus. E é esse que nós devemos fazer conhecido em nossa sociedade no tempo que se chama hoje. Existe uma outra frasezinha que veio na nossa revista que eu sublinhei aqui. A igreja é capacitada com poder sobrenatural. Assim como eu marquei ali, ó. Aqui, a igreja é capacitada com poder sobrenatural. Assim como anteriormente eu tinha marcado aqui, ó. O que diz aí? O cristão autêntico deve sair do seu gueto e alvoroçar o mundo. Como é que nós vamos alvoroçar o mundo? Ora, nós somos capacitados com o poder sobrenatural. E essa capacitação, ela vem através do Espírito Santo de Deus. Nós vamos ler no livro de João, capítulo 14. João 14, versículo 16.
nos diz assim, ó. 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Então Jesus rogou ao Pai para que ele nos enviasse o seu Espírito, o Espírito de verdade, que está conosco. Então nós somos capacitados de forma sobrenatural através do Espírito de Deus que está conosco. E isso acontecia na igreja primitiva. Nós podemos ler em Atos, no capítulo 5, o versículo 12 até o 16. Mostra o que acontecia na igreja primitiva por causa do poder sobrenatural que aquela igreja possuía. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles. Então existiam aqueles que não se juntavam, mas que admiravam. E o versículo 14, e aumentava sempre mais o número dos crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres. 15, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Então, eles não seguiam completamente, eles não frequentavam a igreja, não assumiam um compromisso, mas quando aperta a pedra no sapato, aí eles levavam os seus enfermos para que, se pelo menos a sombra de Pedro passasse por cima, eles fossem curados. Então eles sabiam onde é que estava o poder sobrenatural de Deus na igreja, que Deus nos dá, certo? E hoje em dia não é diferente. Às vezes nós temos conhecidos, colegas de trabalho, que não assumem um compromisso com o nosso Deus, mas quando precisam de alguma coisa, sabem aonde está o Deus poderoso e em quem eles podem confiar, e pedem que a gente ore, e pedem que a gente coloque seus nomes nas orações da nossa igreja, não é verdade? É isso aí. Então, eles sabiam, eles admiravam aquele povo da igreja primitiva, assim como nós também devemos nutrir, devemos conquistar essa admiração das pessoas. Versículo 16 diz assim: vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então, nós temos que saber, e as outras pessoas têm que ver em nós, que nós temos uma igreja, que nós somos uma igreja capacitada com o poder sobrenatural, o poder de Deus, o poder do Espírito de Deus também, que age em nossas vidas, certo? E ele nos dá dons. Esse Espírito, através de Deus, nos dá dons. Nós vamos abrir em 1 Coríntios 12, no capítulo 4, vamos ler, 1 Coríntios 12, no versículo 4, e vamos ler até o 11, onde há uma descrição dos poderes sobrenaturais que a igreja tem à sua disposição. E diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos, através do seu Espírito, né, irmãos? Versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. 8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Nós devemos pedir estes dons, nós devemos pedir que ele nos capacite, mas o Espírito Santo dá a cada um de nós aquilo que ele quer. Ele nos dá, ele nos capacita. Mas de que área, de que forma, ele que decide. E no versículo 7 diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então ele sabe o que é melhor para nós, para que o fim seja proveitoso, para que o resultado disso seja proveitoso. Este é o poder do nosso Deus, que nos capacita de forma sobrenatural para realizarmos a sua obra aqui na terra, aqui em nossa sociedade, aqui na nossa cidade de Pelotas. Então nós devemos aplicar este poder em nossas vidas para a glorificação do nosso Deus. Chegamos então no item 3, que é abençoar a sociedade. Olha, vejam, nós já tivemos o 4, que é
a responsabilidade da igreja para com a sociedade, que é revelar a Deus e a sua vontade, é a nossa responsabilidade, sarar as doenças da sociedade, é a nossa responsabilidade, e abençoar a sociedade. E este item 3 do item 4.3 então, ele diz lá no seu início, que está no Salmo 33, versículo 12, bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, essa expressão bem-aventurada, ela quer dizer feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Felizes são as nações que acreditam que Deus é Deus. Elas são abençoadas, elas são diferenciadas, certo? Assim como nós. Pessoas que creem que Deus é Deus têm uma vida diferente, têm uma vida mais feliz, têm uma vida mais abençoada. Se uma nação acredita que Deus é Deus, essa nação é mais feliz, é mais abençoada. Certo? Então nós podemos ver, os judeus, eles foram escolhidos por Deus para ser o povo dele, para ser o povo através do qual o Senhor Jesus veio ao mundo. Eles não conseguiram compreender isso, eles não aceitaram, crucificaram a Jesus, mas a aliança de Deus permanece sobre eles e eles são uma nação abençoada. Quem conhece a palavra e a história, Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação. Acontece que já tinha passado 25 anos da promessa e parecia que aquilo não ia acontecer. Então Sara, que era a mulher de Abraão, ofereceu a sua serva para que Abraão tivesse relações com a serva e assim tivesse um filho e a partir desse filho uma grande nação. Então nasceu Ismael e da descendência de Ismael veio o povo palestino, que também é um povo abençoado em seus negócios, em sua vida, em suas plantações, em suas riquezas, porque Deus é Deus. E assim como os judeus, que são os descendentes de Isaac, o filho que Sara realmente teve junto com Abraão e através do qual veio a promessa de fazer de Abraão uma grande nação, também a descendência de Isaac é uma descendência abençoada. A nação que descende de Isaac é abençoada, a nação que descende de Ismael é abençoada, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E Deus prometeu, e Deus abençoou, e até hoje ele cumpre sua promessa. Então, se nós tivermos uma nação que professa a Deus como Senhor, esta nação será mais feliz, será mais abençoada. Nós vimos, existe a vida de um missionário que se chamou John Wesley. John Wesley, ele nasceu em 1713 e morreu em 1791. E ele foi um jovem que pregou a palavra em toda a Inglaterra. Ele tem uma história curiosa que quando ele tinha cerca de 5 anos e meio, sua casa pegou fogo. E todos os seus familiares saíram da casa e só faltava ele. E os seus pais, seus familiares não tinham acesso a onde ele estava porque o fogo já tinha tomado conta. Então toda a família se ajoelhou, começou a buscar a Deus e os vizinhos ajudaram de uma forma sobrenatural. Ele foi tirado dessa casa e assim que ele saiu, a casa desabou por causa do fogo. E hoje, e desde aquela época, e hoje também, ele é conhecido como a tocha tirada do fogo, porque ele foi tirado do meio do fogo. Mas também isso simboliza o fogo do poder do Espírito Santo, porque ele foi uma tocha, que ele foi incendiado pelo Espírito de Deus, e ele foi uma tocha que saiu do fogo, do meio do povo de Deus, e foi pregar, e foi iluminar, e foi aquecer corações de várias localidades. Ele foi um grande pregador, ele foi responsável pela fundação da Igreja Metodista, e existe a Igreja Metodista Wesleyana aqui em Pelotas, inclusive, que vem justamente dele. E ele pregou em toda a Inglaterra, pregou em muitos lugares, ele cavalgava, ele ia a cavalo em lugares mais longínquos e pregava a palavra de Deus. Ele foi também para os Estados Unidos e influenciou lá também na sua colonização, porque nessa época os Estados Unidos era uma colônia da Inglaterra. Então a colonização dos Estados Unidos foi cristã. Isso trouxe uma diferença para aquele país, que na verdade foi muito próspero, muito abençoado, diferenciado das demais nações. Hoje talvez tenha colocado outro Deus no lugar do nosso Deus, né? A Bíblia diz feliz a nação cujo Deus é o Senhor, mas para os Estados Unidos agora parece que o poder econômico é o Senhor. Então eles se desviaram um pouco da vontade de Deus. De qualquer forma, Deus é fiel e Deus ainda quer salvar, ainda quer libertar. O fato é que nós precisamos de pessoas assim como John Wesley, que foi ousado para pregar a palavra e para influenciar não apenas a sociedade inglesa, mas também a sociedade americana e por onde quer que ele estivesse passando. Esse é o nosso papel, sermos pregadores, testemunhas ousadas para divulgar a palavra da verdade, assim como John Wesley, e que acabou abençoando as Américas, abençoando outros continentes por causa do seu testemunho e por causa da sua disponibilidade em pregar a palavra. E nós, como igreja, a nossa igreja cumpre o seu papel?
A nossa igreja reconhece o seu papel de fazer parte da sociedade, de se identificar com a sociedade, de ter e buscar a ética social de Jesus para o nosso comportamento também. Nós temos a estrutura social da igreja primitiva, vivemos em comunidade, nos preocupamos uns com os outros, né? Nós estamos vivendo como quem assume o seu papel de cristão, ou nós estamos vivendo como um esquizofrênico que tem dupla personalidade, de um jeito dentro da igreja, de outro jeito fora dela. Nós precisamos assumir a nossa vida cristã no dia a dia e fazer testemunho de Deus e fazer com que Deus seja conhecido e que assim as pessoas queiram o nosso Deus, não conhecido no modo errado, que diz assim, que esse Deus eu não quero para mim, mas ao contrário, que possamos atrair as pessoas através do nosso modo de viver a um Deus amoroso e bondoso que rege a nossa vida também assim. As responsabilidades da igreja com a sociedade é revelar a Deus e a sua vontade. Então nós temos que ser exemplo, nós temos que cumprir a vontade de Deus em todos os aspectos da nossa vida. E sarar as feridas da sociedade, sermos aqueles que trazem a cura, que trazem alento, que trazem o acolhimento, que trazem o consolo, que trazem o bálsamo. Não aqueles que colocam fogo na fogueira, mas ao contrário, aqueles que abençoam. Nós vimos que o pecado adoece, que o pecado faz as pessoas serem injustas, caluniadores, né? Difamadores. Nós não devemos ser caluniadores, nós não devemos espalhar o mal. Ao contrário, nós precisamos espalhar o bem a todos, independente de quem seja ou de como seja para conosco. Essa é a vontade de Deus. E nós devemos então abençoar a cidade, nos colocarmos nos mais variados âmbitos da sociedade, abençoando. Sabe, meu pai, quando ele passava por uma empresa que estava para abrir, ele ia pela calçada, abençoando aquela empresa, abençoando os seus donos, abençoando os seus proprietários, seus funcionários, os gerentes, que aquilo seja uma bênção, que a gente possa orar também pelas instituições da nossa cidade, abençoando a nossa cidade através da oração e através da nossa postura, cuidando da cidade, fazendo a nossa parte. Tudo isso para a glória de Deus. Nós temos cumprido esse papel de igreja. A igreja da Tamandaré tem cumprido esse papel, você sabe? Você conhece? Nós temos buscado, sim, cumprir este papel. Temos muito ainda para prosseguir, para progredir, mas Deus é o nosso alvo e nós estamos firmados em sua palavra. Mas precisamos da tua ajuda. Precisamos que tu também faça parte desse exército de Cristo para transformar a sociedade. E sabe, existe uma última pergunta que eu quero fazer. E cada um de nós, será que nós temos sido identificados como cristãos aonde vivemos e aonde convivemos? Nós temos sido cristãos autênticos ou temos sido cristãos tipo agente secreto, que ninguém sabe que nós somos cristãos? Que possamos ser autênticos, que possamos assumir o nosso papel de cristãos e que possamos viver com semelhança a Cristo para atrair mais pessoas para Ele, para levar a salvação a quem está precisando. O mundo precisa que a gente desempenhe o nosso papel. Vamos fazer isso por Pelotas? Vamos fazer isso por Jesus Cristo, o nosso Senhor? Amém, que assim seja. Compartilhe conosco as suas aprendizagens, compartilhe conosco as suas reflexões. Fique firme com Deus. Que Deus nos abençoe e que possamos realmente ser aquilo que Filipenses 2,15 diz, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Vamos brilhar a luz do nosso Deus, para alcançar mais pessoas para Ele, para a sua glória, e para que haja festa, para que haja celebração, porque o que estava morto reviveu, porque o que estava perdido foi achado, através da tua vida e da minha vida, para a glória de Deus. Temos o poder sobrenatural de Deus para isso. Vamos sair do nosso gueto e alvoroçar esse mundo. Vamos juntos? Um beijão.